Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite para quem está nos assistindo. Vamos dar um tchauzinho antes para a gente poder ver se a gente está se vendo direitinho. Eu sou a professora Márcia, da Universidade 9 de Julho, né, Uninove, e desde 2018 a gente tem uma parceria com o Grupo Haverim, oferecendo um trabalho de desenvolvimento psicossocial e escuta acolhedora para os Hanihim uma vez na semana. Eu estou no meu quarto grupo de estagiários, né? Então eu trago todo semestre, são novos estagiários de último ano da universidade, que eles têm que cumprir estágios profissionalizantes. Então, esse é um trabalho voluntário, na verdade, só que eu trago junto essa parceria, né, para fazer esse tipo de... a gente ficar junto, de um lado a gente oferece esse trabalho voluntário, e por outro lado eles também estão aprendendo muito nessa vivência, né? Sempre foi muito bacana essa oficina recebeu o nome de Eu e a Psi, que na verdade, um espaço onde os Hanihim podiam entrar em contato com psicólogos em formação, e a gente discute vários assuntos pertinentes ao desenvolvimento psicossocial do jovem adulto e do adulto maduro, assuntos pertinentes à área da psicologia, né, ao autoconhecimento, e tem sido maravilhoso, tanto para nós quanto para eles. A gente está com muita saudade, viu, gente, de vocês. E por isso hoje, né, o nosso encontro vai ser para a gente discutir a importância dos instrumentos mediadores para a interação social. Quer dizer, nós estamos interagindo agora, né, nós, com vocês aí de casa, só que nós estamos usando um instrumento mediador que é o computador ou o celular, né, uma tela. E vamos trazer um pouquinho das teorias da psicologia, a gente não vai falar apenas pelo senso comum, a gente vai trazer um pouquinho, e é um tema muito importante, por quê? Porque nesse momento a gente está vivendo o isolamento social, não vou falar sobre isso, acho que todo mundo está muito cansado, né, de ficar ouvindo só sobre o isolamento social, só que a gente vai trazer essa contribuição de por que a gente tem que continuar interagindo e esses instrumentos que a gente vai usar. Os encontros sociais que a gente fazia no Haverim não estão acontecendo, né? Então, a gente precisa ter instrumentos para mediar esses encontros novos, e por conta da comunicação que o ser humano faz, né? A gente tem esse processo de comunicação, esse processo de interação, ele não termina. Então, hoje, para falar um pouquinho sobre isso com vocês, eu vou estar junto aqui ao vivo. Dá um tchauzinho, Ângela. Boa noite. A gente tem a Natália. Boa noite, gente. E a gente tem o Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos eles são alunos do 10º semestre do curso de Psicologia da Uninove, do Campus Memorial da América Latina, ou seja, eles estão se formando agora, né, finalzinho agora do semestre, eles conseguem o tão sonhado canudo, então eles são psicólogos de formação agora, e julho, agosto já vão estar aí exercendo como colegas, né, então parabéns aí a vocês. Vou passar a bola para minha querida aluna Natália, para ela falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá, Natália? Muito bem, gente. Bom, falando sobre essa interação social, né? O que você, que está nos assistindo agora, que está aí, né? Na expectativa de ouvir o que a gente tem para falar, o que você tem a ver com isso, né? Bom, tá ruim ficar isolado? Acho que para todo mundo, né? Tá ruim a gente ficar em casa, longe das pessoas que a gente ama, longe dos grupos que a gente está acostumado sempre a frequentar diariamente, ou às vezes semanalmente. Mas por que isso, né? Eu queria falar para vocês primeiro que isso é totalmente normal, porque nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de interagir de forma natural com outros seres humanos. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Ser social, o que significa isso? O que seria ser um ser social? Acho que a gente pode partir daqui. O que é ser um ser social? Gente, que pergunta mais difícil essa, né? É esquisito, né, a gente falar
ser humano é um ser social. Será que tem gente participando conosco? Será que as pessoas conseguem responder para nós aqui o que significa ser um ser social? Não sei se tem gente nos assistindo, né, que pode estar respondendo. Tem pergunta? Alguém pode perguntar? Aonde você viu, Natália? Não entendi. Não, você falou que você queria fazer uma pergunta, é isso? Isso, eu queria fazer uma pergunta, jogar assim no ar. O que é ser um ser social? Ah, essa pergunta para a galera, né? O que é um ser social? Isso. Boa. O que é um ser social? Na verdade, eu fiquei um pouco curiosa, né? Porque quando a gente fala assim, social vem de sociedade, né? Então, a gente sai para balada, ou a gente vai para a escola, vai para a faculdade, e nesse momento não estamos fazendo isso, mas nós continuamos sendo seres sociais, né? Então, eu fiquei um pouco curiosa nessa realidade aí. Acho que a Ângela pode tirar essa curiosidade da gente. Que tal, Ângela? Claro. Mais uma vez, boa noite, né, pessoal? E é legal a gente começar a pensar o que é, né? O que o ser humano é, por que o ser humano é um ser social? O homem, desde os primórdios da sua constituição, ele tem essa necessidade de pertencimento, ele tem essa necessidade de estar em grupos, e isso faz com que o homem exerça plenamente a sua humanidade, a partir do momento que ele começa a encontrar, ele começa a formar grupos, ele assume esse papel social, né? Eu tenho a necessidade de conversar com meu amigo, eu tenho a necessidade de interagir com alguém, ainda que eu seja tímida, né? Que não é o caso, porque eu estou aqui, mas ainda que eu seja tímida, né? Você fala assim, não, mas eu sou tímida, eu sou tímido, eu não preciso disso. Sim, a gente precisa, ainda que seja para falar de amenidades, para falar do amigo, para falar de uma celebridade. Você ouviu uma situação, aquilo te causou um interesse e você quer compartilhar aquilo com uma pessoa. E aí você precisa ser social, né? É isso, compartilhar, usar de habilidades para que você possa interagir com outras pessoas e aí a gente conseguir plenamente a nossa humanidade, esse título, ser social. Eu vou agir em sociedade para que eu possa conseguir interagir com o outro. É isso mesmo. Ângela, muito legal isso que você falou, né? Inclusive, eu falei que eu não ia falar de pandemia, né? Eu não ia falar do isolamento, mas eu queria propor um desafio aí para nós quatro que estamos na tela. Será que a gente consegue ficar em silêncio? Com a boquinha calada por mais de alguns minutinhos? Você consegue, Ângela? Você consegue, Rodrigo? Não, Natália? eu não consigo. Porque mesmo que a gente não fale, a gente está pensando, né? E aí vamos pensar, vamos pensar junto, né? O pensamento é uma forma de linguagem, né? Pensamento e linguagem, eles são muito associados, né? Porque, na verdade, a gente pensa para organizar a nossa fala. Então, mesmo que a gente esteja, por exemplo, em casa, quietinho, sem falar com ninguém, a gente está com o nosso funcionamento mental o tempo todo. E para que a gente pense ou para que a gente fale, a gente tem que ter em que pensar. E eu só consigo ter em que pensar se eu tiver o quê? Interagindo com outras pessoas, né, ou interagindo com outros objetos. Então, acho que eu entendo isso que você fala, né, da grande importância do homem, né, quando a gente fala homem é o ser humano, da grande importância do homem estar inserido dentro de um grupo social. É por isso que eu acho muito legal, né, bem bacana a proposta do Grupo Haverim, né, que eles estão há anos aí juntos, interagindo uns com os outros, e com os madrihim, com os profissionais e com os voluntários. Então, o tempo todo, né, vivendo dentro de uma sociedade. Vocês sabem, gente, que é muito estranho, né, a gente dizer, nós somos seres humanos. Só que a gente precisa se humanizar. O que significa isso, né? A Ângela está falando aí que a forma de humanidade ela vai sendo conquistada quando a gente interage uns com os outros. Então, como é que a gente é ser humano
a gente precisa, na verdade, passar por um processo de humanização. Rodrigo, não é verdade que na psicologia a gente estuda um teórico, ó, vocês devem ter estudado lá atrás, tipo lá no 4º semestre, né, em desenvolvimento humano, ou de repente na teoria sociohistórica, tipo no 6º semestre, sei lá, mas na psicologia a gente estuda uma teoria dentro do curso de psicologia que super vai de acordo, né, de encontro com o que a Ângela falou. Você fala um pouquinho dela para nós? Claro, com certeza. Nessa mesma linha de pensamento, a gente traz a teoria de Vygotsky, né, que ele nos diz que quando nós nascemos, nós somos candidatos a ser seres humanos, ou seja, não tem como fugir da interação com o outro, porque através dessa interação que eu vou ter com o outro, que vai ser fundamental para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, né? Então, o que a gente está falando? Que sem essa interação, nós não seríamos seres que pensam, que falam, que imaginam, que lembram, ou seja, é isso que acaba nos diferenciando dos animais, né? Por conta do desenvolvimento das nossas funções psicológicas superiores, que são os tidos comportamentos dos seres humanos, né? Ainda de acordo com Vygotsky, são essas interações que partem como base de desenvolvimento do ser humano. Então, sem ter essa construção do conhecimento, que a gente entende que ele se aprende primeiro, que ele ocorre primeiro do externo, né, para depois vir para o interno. Então, primeiro eu aprendo do externo e social, para depois desenvolver a aprendizagem no plano interno e individual. Né? Mas lembrando que essa interação ela não é direta. Essa interação ela tem que ser mediada. Né? Então, a gente tem que... Como assim, né? Essa é a questão. Como assim? Você sabia que mediação, o que é mediação? Oi, Natália. Você falou alguma coisa? Não ouvi direito. O que? Não, eu perguntei. Eu comentei, tem que ser mediado, mas talvez essa palavra seja um pouco difícil para eles, né? Que estão assistindo. O que é mediação? Eu já vou explicar o que é mediação, mas antes de explicar o que é mediação, eu acho que eu queria voltar um pouquinho nas funções psicológicas superiores, que também é uma expressão bem utilizada, né, na teoria, mas que na prática a gente tem que explicar de uma outra maneira. Então, a Ângela começou a falar de humanidade, eu transformei em humanização. O Rodrigo trouxe, na verdade, uma frase que é do Pierron, né, que fala que o bebê, quando nasce, por exemplo, ele só é um candidato à humanidade, que ele vai se tornar humano só no momento em que ele conviver socialmente, que ele vai aprender a ser humano. O que significa aprender a ser humano? Significa aprender as funções psicológicas superiores, ou seja, aprender a se comportar de uma maneira que difere o homem do animal. Me ajudem aqui, gente, finjam que a gente está na sala de aula. A Vera Lúcia está falando que é um ser que completa no outro, relacional. Obrigada, Vera, pela colaboração. Já te dou, Danilo, um exemplo de mediação. Só um minutinho, deixa eu só voltar. Finge que a gente está numa sala de aula aqui. Vou perguntar para vocês, quais são as funções psicológicas superiores? O que o homem faz que nos diferencia dos animais? Vamos lá. Ou vocês que estão aqui comigo, ou a galera que está participando. Ângela, Natália, o quê? A gente pensa. Pensamento, boa. Memória. Memória, raciocínio, imaginação, atenção voluntária. São, na verdade, essas funções psíquicas, né, que diferem o ser humano do animal. O ser humano é um ser que pensa, que fala, que imagina, que lembra, porém, ele só vai fazer tudo isso se ele aprender. Vamos pensar numa historinha que a gente aprendeu lá quando a gente era criancinha, ou a gente vê, de repente... Vocês lembram do Mowgli e do Tarzan? Sim. Sim. Vocês já assistiram o filme? Sim. Rodrigo, você assistiu o Tarzan? O Tarzan falava? Sim, sim, já assisti. Mas como que o Tarzan falava? Ele falava assim, oi, tudo bem? Vocês não lembram, gente? Eu fazia... né? Ele, na verdade, interagia apenas com os animais, né? Vocês lembram em que momento que o Tarzan falou pela primeira vez?
Não lembro. A galera que está assistindo Acho aí, eu foi vi que tem a Jane, Lídia, né? que é minha aluna do 6º semestre. Vocês não lembram? Vou contar para vocês, então. É super Acho que foi curioso com a Não isso. lembro. Quando foi, o que foi, Rodrigo? Com a Jane, quando ele encontrou com a Jane. Quando ele encontrou com a Jane, Com a exatamente, que teve aquele lance lá. Mim, Jane, você, Tarzan. Boa, Lígia. É verdade, Né? é verdade, Jane. é verdade. Não, é. Exato. No momento em que ele se encontra, com outro ser humano, é que ele aprende a falar, porque a gente só vai aprender a falar se a gente ouvir alguém falando, né? Tem uma outra contribuição, né? Luciana, linda, minha amiga querida, ele, não é que ele falava com os animais, Lu, ele se comunicava, né? Só que ele, na verdade, não era um sujeito humanizado, porque ele não tinha as funções psicológicas superiores. Ele só começou a adquirir a linguagem, por exemplo, que é uma das funções do ser humano, quando ele conseguiu ali, né, interagir com a Jane. Tudo bem que a gente sabe que é filme da Disney, né, só que a gente entende que é algo extremamente importante essa convivência com outro ser humano. Então, se a gente deixa um ser humano no isolamento, ele vai super ficar enlouquecido ou ele não se humaniza. O Arthur, que é um Hanir aqui do Haverim, ele está falando que ele está participando das atividades online, né? E toda semana, toda terça-feira. Muito bacana, Arthur, e muito legal você estar aqui com a gente hoje, mesmo que não sejamos aí, né? A gente não esteja aí junto com você para te dar um abraço. Então, olha a importância desse instrumento hoje que a gente tem, que é o computador, que é o celular, que cada um está com o seu instrumento, para a gente continuar junto, né, Arthur? Boa! Mas, Natália, você perguntou para mim o que é mediação, né? E eu acho que tinha... Acho que o Danilo que colocou nos comentários aí. O Danilo tinha pedido um exemplo, né? Então, assim, para Vygotsky, na teoria de Vygotsky, ele fala o seguinte, que a interação ela é necessária, mas a interação não é direta, e sim mediada, ou seja, tem que sempre ter um instrumento que media, que faz a ponte dessa interação. Mesmo se nós não estivéssemos aqui com o computador, se eu estivesse na sala de aula, a minha interação com vocês também seria mediada, através do quê? Da língua. Da língua. Da linguagem, que é algo, da fala, da linguagem, que é algo tipicamente humano, né, gente? Então, a mediação é a relação do homem com os outros homens, né? E a relação do homem com o mundo. Vou dar um exemplo bem bobo, né? Acho que o Danilo pediu um exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Vamos ver se vocês entram na minha, tá? Se alguém quiser responder aí, para que está assistindo, fica à vontade. Quando você vai, por exemplo, comer a sua comida, o seu almoço, aí tem lá arroz, feijão, batata palha, estrogonofe, tomate, alface, blá, blá. E aí tem o garfo e a faca, né? Então, você está comendo. No finalzinho, você não consegue pegar aquelas batatinhas palhas que sobram ali, né? E aí você fica ali, não consegue. O que você usa, por exemplo? O que você pode usar? Não tem certo e errado, gente. Pode falar mesmo comigo. O que você usa? A colher? Rodrigo, a colher, né? Você pode usar a colher, o dedo, sei eu, né? Então, assim, quando você pega a colher, ou mesmo o garfo e a faca, a colher, ela tá servindo como um elemento mediador entre você e a comida. Ela tá ampliando a possibilidade de você interagir com a comida. Quando você vai caçar, você usa o quê? Um arco e uma flecha. Quando a gente vai pescar, Natália, eu vou pescar, eu uso o quê? A vara de pescar. Não? A vara de pescar. Mas se eu quero pescar muitos peixes? Uma rede? Exato. Então, eu preciso, na verdade, utilizar elementos mediadores que ampliem a possibilidade de eu interagir com o mundo, de eu interagir com o universo, tá? Então, a mediação é esta relação. O garfo com a ajuda do dedo, boa. Às vezes a gente põe o dedinho ali também, Paula, ou até as mãos, né? Então, a gente tem que entender que nós precisamos, sim, de elementos mediadores para que a gente interaja com as outras pessoas e para que a gente interaja com o universo, com a natureza, com o mundo, tá? Então, mediação é essa relação.
Só que, dentro dessa mediação, nós temos dois elementos mediadores que são os mais importantes na teoria de Vygotsky. Um deles é o instrumento e o outro é o signo. Instrumento é esse que eu acabei de explicar para vocês, né? Uma ferramenta, é um objeto que amplia a possibilidade de interação. Então, por exemplo, deixa eu ver se alguém me responde. Alguém sabe me dizer quantas pessoas estão acompanhando a nossa live? Será que dá para responder aqui? Eu vou usar isso como exemplo do instrumento. Até então tinham 32, aumentou para 30 e poucas. Não sei se eles vão conseguir me responder, mas tudo bem. Eu estou falando com muitas pessoas ao mesmo 42. tempo, né? Se nós estivéssemos, 42, boa, Lígia, obrigada. Se nós estivéssemos agora, vamos supor, dentro de uma sala de aula, tá lá a Lígia, a Kézia, a Débora, a Tati, tem aluno meu, que bom, né? Se nós estivéssemos numa sala de aula, eu precisaria de que instrumento para chegar até vocês? Numa sala de aula cuja acústica se fosse péssima, por exemplo. O que eu precisaria? O Danilo falou 43, aumentou. Oi? Da voz? Além da Microfone? voz. Então, a minha linguagem é mediador, verdade. Mas o microfone, boa, Natália, o microfone ele ampliaria, né, a possibilidade de mais pessoas estarem em contato comigo. Por exemplo, fiquei sabendo que a nossa live está sendo gravada e que possivelmente vai ficar disponível no YouTube. Então, se alguém vai lá e vai clicar lá no YouTube e vai ouvir a nossa live, na verdade, é um instrumento que está ampliando a nossa informação para mais pessoas, né? Então, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, tudo isso são instrumentos mediadores. Microfone, boa. Acabei de saber que vocês escutam um pouquinho depois do que eu falo, por isso que a resposta vem depois também. Mas a gente vai aprender, viu? O Vygotsky, ele fala dessa dialética, dessa troca, né? De que eu aprendo com vocês, vocês aprendem conosco, a gente aprende com o público, não é isso, gente? Exatamente. Falando um pouquinho de signo. Signo, não estamos falando aqui sobre o signo de Sagitário, Touro, Áries, blá, 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 blá. O signo, ele também é um instrumento, só que ele é um instrumento psicológico. O signo, ele é responsável pela regulação das nossas ações com o nosso próprio psiquismo. Então, nós falamos aqui que o ser humano é um ser que pensa, é um ser que raciocina, é um ser que tem memória, é um ser que tem atenção e assim por diante. Vou perguntar para vocês e para a galera que está assistindo. Eu já me humanizei, porque desde pequenininho eu fiz parte de uma família, depois parte de uma escola, movimento juvenil, hebraica, dança, faculdade, etc. Então, eu sou um ser humano humanizado. Eu sou um ser humano mesmo. Mas mesmo assim, eu preciso interagir para que essas funções psicológicas entrem em manutenção, né? Se eu vou no supermercado para fazer compras do mês e não quero esquecer nada, o que é que eu tenho que levar, galerinha? Uma lista de compras. Uma lista de compras. Muito bem. Eu não, porque eu sou um pouco velha. Eu acho que eu levo papel mesmo, né? Mas você, Rodrigo, levaria um rascunho no celular, né? Agora, essa lista de compras tem que estar assim, bonitinha. Papel, higiênico, sabonete, Dove. Tem que estar tudo assim ou tem que estar de um jeito que você entenda? Do jeito que nós entendemos. Do jeito que a gente entende, né? O que você escreveria, Natália, se você tivesse que comprar, por exemplo, requeijão, manteiga, presunto e queijo, presunto não, peito de peru e queijo? Eu escreveria a palavra normal, mas não sei. Talvez o abreviado, só frio. E se você levasse na sua... Qual? Você falou agora? Eu colocaria frios. Frios, né? Pro plural. Frios. Então, você tá lá, pode estar abreviado, né? Mas a Paula está contribuindo aqui. O signo é algo que a gente bate o olho e lembra. No caso, este signo está ampliando a
memória. Vamos lembrar, né, que a gente não está falando apenas de signos que são instrumentos psicológicos que ampliam apenas a memória. A gente está falando em signo que pode ampliar a atenção, que pode ampliar a linguagem, que pode ampliar a imaginação, que pode ampliar 1 milhão de coisas, quer dizer, todas as funções psíquicas, as funções psicológicas superiores. Então, este exemplo, de repente, se você colocar frios e der para alguém que nunca vai no supermercado, a pessoa pode trazer um balde de gelo para você. Por isso que a gente fala que o signo é mega íntimo de cada um, né? Então, para você que costuma fazer compras, se você escreve frios, você vai lá e compra os teus frios, os frios que você costuma comer, né? A Glaucia está falando que ela vai levar tudo abreviado, porque o papelzinho pode ser pequeno e é mais prático. Mas, Glaucia, se você pega a sua lista de mercado e dá para sua vizinha, será que ela consegue comprar as coisas a partir daquilo que você escreveu? Porque talvez o jeito de entender é outro. Vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Que fique entre nós aqui, que já aconteceu aqui na minha casa. Eu fiz uma lista de mercado uma vez, eu acho que eu nunca contei isso para vocês, então vocês podem rir, viu? Ângela, Natália, Rodrigo, podem rir, não tem problema. Já tô rindo. Eu fiz uma lista de mercado, eu pedi para minha funcionária, minha ajudante, fazer uma lista de mercado uma vez, e ela escreveu, um monte de coisa, aí começou ali, né, escrito, Veja X14, tá? Vocês conhecem esse produto, Veja X14? Tem gente que nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu falar. Para as pessoas que não compram produto de limpeza, para as pessoas que não estão acostumadas, que não interagem com este universo, o que é que funciona quando você bate o olho na lista e diz, Veja X14? O X, gente, ele é um símbolo que te lembra o quê? Versus? Veneno. Além do versus. Veneno. Oi? X. Me lembra bloqueio. Bloqueio, tá bom. Mas não te lembra nada de escola, quando estava no terceiro, no quarto ano? Te lembra o quê? Número romano? Além do número romano, te lembra multiplicação? É que nós somos de humanas, né, gente? Nós somos de humanas. Aí a pessoa bate o olho ali, tá, Veja X14, e passa pela cabeça se é para comprar 14 vezes o Veja. O que significa isso? Passada. Né? Porque, na verdade, o signo é muito pessoal. Se eu tenho contato com o objeto, eu vou sacar. Se eu não tenho contato, eu não vou sacar. Vocês já tentaram colar numa prova sem ter estudado para essa prova? Muito bem, a Sandra está me falando da multiplicação. Bacana, exatamente isso. É o sinal de multiplicar, que é o vezes, né? Já tentaram colar numa prova que vocês não estudaram sobre o assunto? Você olha para o lado, gente, não colem, não é legal colar, tá? Mas, imagina, eu mesma não. Pois é, nunca, né? Mas assim, se você olha para o lado e você pega uma palavrinha da prova do seu colega, esta palavrinha, se você tem interação com o assunto, você pode transformar essa palavrinha numa super resposta. Inclusive, eu sou professora e eu passo cola para o meu aluno. Eu falo palavra-chave, viu, alunos que estão me assistindo? Eu falo palavra, por quê? Porque se ele assistiu a minha aula, né, ele vai lembrar, vai ampliar a possibilidade de memória, vai ampliar a possibilidade de pensamento, de raciocínio com uma palavra só que eu utilizar. Agora, não adianta nada esse olho para o lado. Aí está escrito lá, por exemplo, movimento de translação. Lá na época do ensino fundamental, e se você nunca leu aquilo, nem prestou atenção na aula, não vai ter jeito, você não vai escrever sobre isso. Então, o signo, só para explicar que o signo, ele possibilita, né, que a gente entre em contato com as nossas próprias funções psicológicas superiores. São palavras, cheiros, sons, sinais, música, gestos, qualquer coisa, né, que
faz com que a gente amplie a possibilidade de interagir com as nossas próprias funções, com a nossa memória, com a nossa atenção, com o nosso raciocínio, com a nossa linguagem, assim por diante. A Sandra está contando aqui que ela pediu para o marido dela trazer cheiro verde, e ele trouxe outro. Vou te contar uma coisa, Sandra. Vou te contar que eu estaria, para mim, cheiro verde... E depois que eu descobri que é salsinha e cebolinha, aliás, me corrija se eu estiver errada. Você faria o mesmo, Rodrigo? Ele falou assim, ó, somos dois, né? Ele fez um signo aqui para mim, né? Várias vezes faço isso. Você faz isso também? Várias vezes. A Nadine está contribuindo aqui, ó, vamos ler. Oi, minha secretária comprava meu jornal com o pão e o leite. Um dia comprou 2 jornais iguais. Por quê? Para não ter que comprar amanhã de novo. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, Nadine, né? Porque, na verdade, tem a ver com o entendimento de cada um, né? De repente, você pediu para comprar o jornal e o pão e o leite, ela trouxe o jornal de amanhã. Enfim, aí é uma questão de interpretação, né? Fala, Natália. Um exemplo de signo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, aí vocês me falam o que vocês lembram. Ok. O que isso te lembra? Álcool Coronavírus. Coronavírus. É isso, gente. É uma coisa que faz aqui, ó, funcionar, lembrar aqui, ter acesso com significados na sua cabeça. Muito interessante, Natália, porque se você mostrasse o álcool gel talvez há 3, 4 meses, a gente poderia falar higiene, né? Para vocês verem o quanto o momento, né, as experiências que a gente está vivendo, super interferem. Pessoais, né, únicas. Exatamente. Muito legal o seu exemplo, bacana. Muito bem. Mas, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando aí qual o motivo para 4 malucos da psicologia, né? 4 do povo de humanas que não lembram da multiplicação, né? Da tabuada. 4 malucos da psicologia. Por que a gente está falando bastante sobre interação social e a importância dessa interação social, né? Não é só por conta do isolamento, não, tá? É importante que a gente entenda que é necessário que a gente interaja para a gente aprender. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso é a minha queridíssima Ângela, que ela está ali só esperando para entrar para falar sobre isso. Passo a bola. Obrigada, professora. Assim, a gente tem o processo de aprendizagem, como a professora já disse, a gente já está falando, a interação ela não acontece de forma direta, ela precisa de um mediador. E a gente tem, por exemplo, a linguagem como um mediador no processo de interação. Esse é o princípio, esse é o primeiro que Vygotsky nos traz lá, ele fala da linguagem como uma forma como um mediador no processo de aprendizagem. A criança, um exemplo bem básico, né? A criança, ela vai começar a aprender através da linguagem, ela vai aprender sobre a linguagem, ela vai aprender a linguagem, a escrita, sobre a escrita, através da escrita, aprender outras coisas ainda. A professora tem uma frase muito bacana, eu adoro essa frase dela, né, que ela nos apresentou. Quanto mais eu interajo, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo, né? E aí vamos destrinchar isso daí. O que seria, né, essa situação? Aqui agora, neste momento, né, vocês estão nos acompanhando, vocês estão nos assistindo, a gente está aqui falando sobre interação, sobre mediação. Neste exato momento, vocês estão adquirindo conhecimento, né? Por quê? Porque nós estamos falando de situações corriqueiras, situações normais do nosso dia a dia. Com isso, estamos trazendo informações da psicologia também, e você, sem perceber, está aprendendo um pedacinho, um pouquinho sobre a psicologia nesse momento que a gente está vivendo, nesse processo de interação. Então, a gente tem hoje, né, o princípio, o básico, a gente tem lá a linguagem escrita, nós temos a fala, mas a gente também utiliza da TV, a gente utiliza do computador, da conversa, do bate-papo com o nosso colega, às vezes numa conversa informal,
você não tem nada, você não atribuiu nenhuma responsabilidade nessa conversa, e você acaba aprendendo uma informação nova, um estilo novo, você aprende sobre o seu colega, você aprende sobre a pessoa. Eu aprendo aqui sobre a professora, conversando com a professora, eu vou aprender sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela prefere fazer, ainda que ela não goste, mas ela acaba fazendo. Então, a gente tem este processo. Aí eu tenho no processo de nós, né? Estamos aqui terminando a faculdade, graças a Deus. E aí, quais são as formas que a gente tem, né, no processo? Quais são os mediadores que nos auxiliam à aprendizagem, né? Normalmente, né, no que se desenha, a gente tem a sala de aula, o professor vai utilizar de recursos. Quais são esses recursos? Ele vai usar filme, ele vai usar música, ele vai propor atividades que nos auxiliem o processo, que são mediadores e auxiliam o nosso processo de aprendizagem. E aí eu tenho um exemplo meu também, tá, professora? A TV, gente, também é um processo, é um mediador no processo de aprendizagem, né? Eu tenho um exemplo. Eu cheguei do trabalho, eu estava trabalhando nesse período, estava trabalhando de madrugada, cheguei em casa, não fui dormir nesse dia. E aí estava passando qualquer programa na TV, não me recordo qual, e eles estavam ensinando técnicas para auxiliar no momento que a pessoa estivesse ali engasgando, uma criança, um adulto. Eu só passei, bati o olho, não me importei com o que eu estava vendo, sem perceber, eu absorvi aquelas técnicas. Por quê? Porque não demorou muito, a minha irmã engasgou com água. E se fosse em um outro período, antes desse que eu tinha visto, eu tinha corrido com ela para o hospital, tinha pedido socorro na rua, sei lá. Mas o que aconteceu? Eu lembrei do que eu vi na TV e auxiliei a minha irmã a desengasgar. Então, essa mediação, ainda que a gente não admita, a gente tem aí bastante mediadores que nos auxiliam na aprendizagem. Aí eu tenho redes sociais. As redes sociais hoje, ainda que a gente também tenha bastante conteúdo, né? Hoje a guerra é contra fake news, a gente tem bastante conteúdo aí contra regras contra fake news, mas a gente acaba aprendendo. Você aprende um livro sobre um livro, você vai aprender sobre uma receita, a gente tem diversos tutoriais na internet. Então, esses mediadores nos auxiliam constantemente no processo de aprendizagem. E uma vez que eu aprendo, eu me desenvolvo, e aí, como a professora disse lá, né, eu também disse no começo, eu tenho um processo maior de humanização, e eu me desenvolvo cada vez mais. É isso, professora. Aprendeu direitinho, Ângela. O Rodrigo queria falar alguma coisa? Ele estava fazendo... Deixa eu só fazer... concordando com o que ela trouxe. Deixa eu fazer uma costurinha aqui. Aprendeu direitinho, vai cair na prova, né? A Débora entrou ali e falou que essa frase diz tudo, né? É uma frase que eu falo há muitos anos, de repente, e é exatamente isso, né? Você vai assistir um filme, você sai do filme mais desenvolvido do que você entrou, porque você aprendeu uma palavra nova em inglês, porque você aprendeu um costume novo de outro país, ou sei lá. Você lê um livro, você acaba esse livro mais desenvolvido do que você começou. Você assistiu uma aula, eu até digo para os meus alunos que se vocês não saírem da minha aula com fumacinha na cabeça, quer dizer que eu não dei uma aula boa, né? Não adianta você entrar numa aula e sair igual, né? Que tudo que você... Todas as interações que você estiver participando, né? Então, nas lives, nas aulas, nas reuniões que a gente faz, enfim, nós temos que sair transformados. Por isso que a gente fala que essa interação, ela também é algo, né? Que faz com que a gente aprenda. O Vitor tá contribuindo aqui que o indivíduo modifica o ambiente e o ambiente modifica o indivíduo. Aquela dialética que a gente falou, né? É uma coisa assim, eu transformo o mundo e o mundo me transforma. Aliás, gente, adorando a participação dos nossos alunos, né? Os colegas aqui da UNE9, alunos não só do 10º semestre, nós temos também o pessoal do 6º, que eu já vi que está aí, né? E o pessoal do Raveirinho também está participando, que bacana, estou muito feliz.
E aí, quando a gente fala, então, que alguém falou aí que nós estamos sendo mediadores, né, desse conhecimento, o mediador nem sempre é alguém que é mais velho que você, nem sempre é o professor, é sempre alguém que é mais experiente naquele quesito. Então, talvez para falar sobre esse assunto, vocês, enquanto psicólogos em formação, eu, enquanto psicóloga formada, a gente tem mais, talvez, aderência sobre o Vygotsky, né, do que talvez aqueles que nunca ouviram falar do Vygotsky, mas vou contar para vocês, se alguém for ensinar a fazer arroz e feijão, eu sento e vou ouvir. Eu não sei fazer arroz e feijão, então, nesse momento, eu não posso mediar, não posso ensinar para ninguém como é que faz arroz e feijão, porque eu não sei fazer arroz e feijão, né? Então, a gente está falando de que todos os mediadores, eles são pessoas ou objetos, né, mais experientes, né? Então, é um processo que dentro de uma sociedade, a gente tem pessoas que são mais experientes do que nós. Para as crianças vão ser os adultos ou os coleguinhas também, os irmãos mais velhos, ou até crianças mais novas, gente. Neste momento, adultos que estejam aí ouvindo, é ou não é verdade que os nossos filhos ou os nossos netos, né, eles entram e falam, mãe, é assim que faz, vai lá e clica rapidinho e nos ensina como é que usa a tecnologia, né? Então, ele é mais experiente, apesar de ser mais novo, né? Então, os mediadores são pessoas realmente mais experientes. Então, as redes sociais, elas funcionam, sim, como instrumentos mediadores, igual a Ângela estava falando. E aí, Rodrigo, vamos tentar fazer um fechamento aqui. Se a gente não tivesse possibilidade de fazer essas lives, né, a gente ia ficar muito mais isolado. O que rola quando as pessoas se isolam, Rodrigo? O que a gente poderia trazer para todos nesse momento é que se isolar de verdade não é a melhor opção para nós nessa situação atual que nós estamos passando, né? O isolamento, ele traz aí para nós angústia, uma sensação de desamparo. E se sentir desamparado, a gente acaba se isolando do outro e até atrapalhando esse processo de aprendizagem. Lembrando que nós precisamos o tempo todo estar interagindo para estar desenvolvendo as funções psicológicas superiores. Estar aprendendo aquilo que eu ainda não vivi, não convivi, né? Então, de novo, trazer para nós o quanto que a gente pode apoiar a outra pessoa nesse momento difícil para todos, e o quanto que eu posso estar aprendendo nesse momento que eu acabo contribuindo no estado de humor dela. Então, esse seria mesmo o recado para todos. Obrigada. Teve agora uma contribuição da Shirley, que saiu agora da tela, mas que eu queria voltar, porque é bem bacana. Ela falou que ela aprende o tempo todo com os filhos e com os alunos, né? Eu acho que nós que somos professores e que temos vários e vários alunos diferentes a cada ano, de diferentes idades. Eu sei que a Shirley trabalhava com crianças pequenininhas. Eu não sei se agora ela trabalha com gente mais velha. Shirley, fala aí para mim se você está trabalhando com gente mais velha. Mas eu que trabalho com gente grande, né? O tempo todo a gente aprende coisas diferentes, desde receita de bolo até jeitos diferentes de abrir o seu notebook, programas para instalar não sei o quê. Então, quando o Rodrigo fala que nesse isolamento a gente também está aprendendo, quantas e quantas coisas vocês não aprenderam, né? Quantos métodos de repente, cozinhar melhor, né? Para não perder a rotina de casa, a gente não aprendeu. Quantas pessoas que não usavam nem mais, por exemplo, o telefone, era só ficar lá no chat, agora reaprenderam a falar com alguém, a ligar por vídeo, né? A gente aprende muita coisa mesmo estando em isolamento. Quantos projetos de altruísmo, né, estão acontecendo agora na nossa comunidade, na sociedade em geral, por conta desse isolamento? Eu acho que as pessoas que estão realizando esses projetos aprenderam a ser melhores pessoas e elas vão continuar fazendo isso no futuro, né? Vamos ver o que o Arthur está falando aqui. Você se engasgou? Ele está, acho que, comentando o seu engasgo, daquele seu comentário do engasgo. Ele precisou ir no banheiro para desengasgar, né, Arthur? Mas olha que interessante, se a Ângela estivesse com você, ali ela ia te ajudar. Por quê? Porque ela tinha aprendido a como ajudar alguém que tivesse engasgado na televisão. Ela nem tinha feito o curso de primeiros socorros. O que a gente está falando é que quando a gente interage com algum grupo social que tem alguma coisa para acrescentar para nós nos transformamos, nós saímos muito mais desenvolvidos do que a gente está. Natália, deixa eu perguntar uma coisa para você.
A gente fez essa live inteira dentro do grupo Raverim, né? Dentro do Face do grupo Raverim. Por quê? Então, gente, olha como é importante, né? Isso que a gente está falando, que o ser humano realmente necessita para a saúde mental interagir com o outro, né? Então, sabendo dessa importância, né? Quando a gente ficou sabendo que não ia ter mais como a gente comparecer presencialmente no Raverim, né? E continuar interagindo, a gente fazia roda de conversa, a gente fazia várias coisas presenciais e agora a gente não podia mais, né? Então, o que a gente passou a fazer? Ligações semanais para todos os que participam da oficina, eu e a Psi, para que a gente simplesmente acolhesse eles, né? Perguntar como que tá, você quer falar de alguma coisa, ou sempre norteando o assunto, e olha como isso é importante, né? Para eles, principalmente. E para a gente também, para a gente poder interagir, para a gente se manter se humanizando, né? E também desenvolvendo as nossas funções psicológicas superiores, o afeto, todos esses signos são tão importantes, né? Além disso, também a gente fez chamada de vídeo, assim como a gente está fazendo entre a gente, fazendo essa live. A gente também fez entre eles e como eles gostaram, como fez diferença. A gente também fez uma brincadeira do amigo secreto, assim, dando um presente simbólico. Aí a gente pode também trazer o signo, né? Uma ligação, uma mensagem que representa alguma coisa para o outro, sabe? E também foi muito importante, todos eles reconheceram, né, que é importante para que eles continuassem interagindo, né? E além disso também, lembrando aqui, a gente fez um livreto físico, a gente encaminhou para casa deles, né, para que eles pudessem interagir com algumas lições, algumas atividades, e tudo isso é muito importante, são instrumentos, né, mediadores, para que eles se sintam em contato com a gente. Isso é muito importante, né? Isso é saudável, né? Para a gente saber que a gente está colaborando, que a gente está conseguindo alcançar eles e para eles também, né? E falando sobre isso, né? Eu queria dar um exemplo também que eu acho que vocês vão gostar de um filme que fala muito sobre isso, sobre a necessidade dessa humanização, dessa relação, da comunicação que o ser humano tem, que é o filme O Náufrago. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Se vocês não assistiram, eu vou mostrar agora uma imagem que vocês vão se lembrar. Que é o incrível... É um signo, né? Inenarrável, que eu gosto muito, Senhor Wilson. Palmas para o Senhor Wilson. E aqui é o Chuck. Cadê aqui? Chuck, bichinho, gente. Quem que não assistiu esse filme? Esse filme muito, muito famoso, né? Muito, já antigo, já. E, assim... Nesse filme, gente, o bichinho do Chuck, trabalhador, honesto, né? Só vivia para trabalhar. Ele viajou a trabalho, o avião caiu, ele foi o único sobrevivente. Foi para onde? Numa ilha deserta. Sozinho. Mas ele já tinha passado pelo processo de humanização. Ele já estava acostumado a interagir com outras pessoas. E ele se viu como a gente está se vendo hoje, isolado, né? Mas isolado mesmo. A gente ainda tem possibilidade de manter contato com o outro de alguma forma, pelos instrumentos da tecnologia, né? Mas ele não tinha. Então, o que aconteceu no decorrer do filme? Ele criou o Sr. Wilson. Vou mostrar de novo, gente, porque ele é sensacional. O Sr. Wilson é demais. Peraí, deixa eu mostrar de pertinho. Vem mais perto. Aí. Ai, meu Deus, peraí. I love o Sr. Wilson. Amo o Sr. Wilson, gente, de coração. Se a gente se apega ao Sr. Wilson, imagine o Chuck que fez ele, né? Então, e olha como é importante, graças ao Sr. Wilson, foi que o Chuck conseguiu continuar desenvolvendo as funções psicológicas superiores e se manter como ser humano, né? Porque ele ficou muito tempo naquela ilha. Olha só, ele ficou cabeludo, gente. Olha aí, ó. Quando ele caiu na ilha, ele era uma pessoa, um americano normal, né? Cabelo cortadinho e tal. Mas quando ele foi para lá, ele ficou muito tempo, ele teve, não só teve que procurar comida, procurar abrigo, um lugar para ficar, mas também teve que encontrar uma forma
de continuar interagindo. No fundo, eu acho que ele sabia que ele quer que o Sr. Wilson era uma bola, né? Mas ele sabia também que ele precisava... gente, não é possível, ele sabia. Mas, Natália, assim como a gente sabe também... que fizeram uma pergunta muito boa aqui. Eu vou ter que te cortar só um pouco. Qual? Não vi. Fizeram uma pergunta assim, ó. Se você está falando que é tão importante, né, essa coisa da gente se manter interagindo, se manter conectado, inclusive, muita gente que viu esse filme pode pensar assim, o cara estava louco, porque ele estava conversando com uma bola. Não, muito pelo contrário. Ele conversou com uma bola para não enlouquecer, né? Então, porque ele, conversando com essa bola, ele estava, na verdade, treinando as funções psíquicas dele, pensamento, linguagem e blá, blá, blá. A pergunta é, a gente não sabe... E afeto. Exato. A gente não sabe quando esse isolamento vai acabar. Cada vez que a gente liga o jornal, a gente vê daqui a uma semana, daqui a outra. Então, o que a gente pode fazer para manter esse contato, para manter essa interação social, se a gente não sabe realmente quando isso vai acabar? Você quer responder ou você quer passar a bola para alguém, Natália? Não, eu respondo. Então, eu me empolgo falando do Sr. Wilson, gente. Exatamente o que a senhora falou, professora, porque ele fez, como eu estava dizendo, ele sabia no fundo que era uma bola, mas é necessário, né, para que ele não viesse a enlouquecer no final. Então, hoje, ele não tinha opções. Ele tinha que interagir com o Sr. Wilson, porque não tinha outra pessoa, não tinha mais ninguém naquela ilha. Mas nós, hoje, né, aqui em 2020, nós não estamos numa ilha deserta. Por mais que você esteja na sua casa, isolado, sem sair de casa, saindo, enfim, para só necessidade, né, por necessidade, você tem... Muito provavelmente, porque se você está acompanhando essa live, você tem um celular, você tem o WhatsApp, provavelmente, você tem, nem que seja um papel e caneta, você tem para mandar uma carta, por mais limitada tecnologicamente que você seja. Você tem opções e tem pessoas até mesmo dentro da sua casa, enfim. Então, use dos instrumentos mediadores que você tem para manter. Isso é saudável para você, é saudável para essa outra pessoa, né, para os seus parentes, para os seus amigos, aqueles amigos que você não está conversando por conta, né, daquele grupo social que você estava acostumado a frequentar na escola, na faculdade, na igreja, seja onde for. Use desses instrumentos, é algo que você pode utilizar, né? E eu gostaria também de colocar aí uma frase do nosso querido Vygotsky, né, que fala muito sobre essa importância, né? Ele fala assim, através dos outros, nós nos tornamos nós mesmos. Então, eu me reconheço como ser humano por causa do outro, por causa do meu amigo, por causa da minha família, por causa dessa interação. Então, mantenha isso, mesmo estando dentro de casa, mesmo estando isolado, é importante, né? Muito bem. Tem algumas sugestõezinhas, né? Tipo assim, ligue para a sua vovó e para o seu vovô com câmera aberta, para que ele veja, né, o netinho, a netinha, para dar um tchau, para dar um beijo, né? Converse com os seus amigos, faça Zoom, Meet, com as pessoas que você costumava conversar sempre. Meus alunos que estão me assistindo, abram as câmeras em dia de supervisão, em dias de aula, porque é importante que a gente... Viu? É importante que a gente se olhe, esse contato é muito importante e aquece o coração. A interação social é muito importante para a gente continuar aprendendo, mas para a gente continuar sobrevivendo, porque a Ângela falou lá no início de uma necessidade que o ser humano tem de interação social, isso chama-se afiliação. O homem não nasceu para viver sozinho, ele tem uma necessidade de pertencimento. Então, nós somos do Grupo Haverim, o Grupo Haverim não está se encontrando fisicamente, mas a gente está fazendo força e usando instrumentos mediadores para nos encontrar, né, com as pessoas. Inclusive, eu queria deixar aqui um registro, né, de que eu recebi hoje uma mensagem de voz da Sandra, a nossa Harinha do Haverim, até falando para vocês que vocês não sabem disso, do quanto ela estava feliz, né, que ela tinha recebido o nosso livreto, e aí quando eu falei com ela por voz,
Acho que ela não sabia que o celular era eu que manejava, né? Ela falou assim, nossa, mas que saudade de vocês, assim, parece que o contato ficou muito maior, porque ela ouviu minha voz. Então, gente, telefonem, mandem e-mails, cartas, realmente falem com as pessoas, brinquem com as pessoas, marquem de jogar stop com as pessoas. Meus filhos fazem muito isso, eles fazem com o grupo da família. Vamos jogar stop, tem um stop na internet, né? Eles jogam. Enfim, temos que fazer com que a gente, para ninguém entrar em desespero aqui, né? Porque a gente tem que continuar vivendo e viver em sociedade. A Casey falando aqui que só quando acontecem esses momentos de isolamento, exatamente, que a gente dá conta da falta que faz um abraço. É verdade. Por isso que a gente tem aquele abraço virtual do Raverim, né, gente? Abraça aí. A gente tem aquele abraço aí, né, do Raverim, que a gente andou compartilhando por aí. Muito bem. Gente, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta. A gente vai se despedindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente agradece imensamente essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês e de falar um pouquinho sobre a nossa expertise, que, na verdade, calhou de ser algo que costura bastante com o momento em que a gente está vivendo, né? Abrace o Raverim, a Débora falando aí, muito bem. Vamos nos despedir, então. Um beijo meu. E vocês? Um beijo para todos, boa noite. Fiquem em casa, por favor. Se protejam se precisar sair. Até a próxima. Eu também agradeço a contribuição de todos. Fico muito feliz de ter podido participar, né, com vocês. E, claro, sempre tem algumas pessoas que podem pensar assim, mas olha, estou isolado mesmo, não preciso interagir, até mesmo porque já me tornei o que eu tinha que ser. Será mesmo? Todos os dias tem células que morrem e células que nascem em nós. Tanto biologicamente quanto psicologicamente, nós estamos em constante desenvolvimento. Então, sempre tem mais para aprender. Então, não se isolem, conversem, liguem, chamada de vídeo e não perca essa capacidade de ser um ser humano, de tocar, de desenvolver e aprender cada vez mais. Fiquem em casa, agradeço a contribuição de todos. Gente, foi obrigada. Eu aproveito e para pedir, inclusive, sugestões de próximos assuntos, né? Para que a gente possa contribuir com mais lives aqui no Raverim, assuntos pertinentes, assuntos que vocês queiram ouvir. A Adriana, lá de Miami, está mandando a contribuição dela aí. Dani, obrigada por estar aqui, beijo. O pessoal que está aqui colaborando conosco. Obrigada, Késia, boa, Cleiton. Ó, o Cleiton é meu aluno do Vergueiro, gente, ó, que beleza. Obrigada a todos, tá? E a gente aceita sugestões, tá? Sugestões de temas para a gente poder programar a próxima live. E para os meus alunos do nosso 10º semestre que estão assistindo, os colegas da Ângela, do Rodrigo e da Natália, a próxima é com vocês, tá? A vez deles já foi, tá? A próxima é com vocês. Pensa que é fácil, né? Não gente, tchau, tchau. Tchau, Vitor Hugo se despede. Boa, Sandra, verdade. A gente está só afastado. A gente tem que usar os instrumentos mediadores para que a gente não se isole. Muito bem. Beleza, é isso aí. Letícia, a próxima é você. Ô, Jaque! A Jaque está na Ítalo comigo. Que legal que a Ítalo está aqui também. Boa, obrigada. Eu vou ter que falar isso que a Gláucia está falando, tá? Porque eu faço uma campanha mesmo na faculdade de que eu não sou youtuber, que eu não sou vlogger, né? Que eu sou professora, que eu, inclusive, só estou usando os meus instrumentos mediadores nesse momento de pandemia, né? Eu continuo sendo a professora de vocês. Eu não tô... Tem aquelas charges, né? Que as professoras viraram youtubers. Não sou, não, gente. Eu continuo sendo a professora. Mas que bom que a gente tem instrumentos mediadores. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.